Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, alguma vez já te criticaram ou já te julgaram porque você reza, porque você vem à missa, porque você está sempre na igreja? E quando aconteceu isso, qual foi a tua reação? Você desanimou, pensou: poxa, mas eu rezo, estou fazendo uma coisa boa, estou buscando a Deus, e de repente vem alguém e joga um balde de água fria? Ou você aproveitou isso também como motivação e disse: eu rezo mesmo, vou continuar rezando e vou rezar mais por você que está precisando? Às vezes, a gente precisa também reconhecer nisso algo que não é um absurdo, porque o próprio Jesus passou por isso. Nós acabamos de ouvir um trecho no Evangelho em que Jesus foi rejeitado por aquelas pessoas que o conheciam antes dele ser famoso. E qual foi a reação dessas pessoas ao verem Jesus lá pregando? Primeiro ficaram admirados. Aquele ali não é o fulano de tal que morava aqui naquela casa, não é o filho do carpinteiro, como eles conheciam? Como é que ele está assim agora? E da admiração, eles passaram a se escandalizar. Não é possível. Nós não aceitamos que aquele que estava aqui antes, há alguns anos conosco, agora esteja aí pregando, fazendo milagres, tudo isso. Aquelas pessoas se fecharam, não queriam reconhecer ali em Jesus a presença de Deus. Para eles era um absurdo, não seria possível que Deus se manifestasse daquela forma. Deus precisava agir de uma maneira grandiosa, daquele jeito ali, como Jesus era muito simples, muito humilde para eles. Eles esperavam um Deus majestoso, um Messias que viesse poderosamente. Então esse fechamento impediu aquilo que nós ouvimos de Jesus realizar milagres.
Porque o milagre também depende da nossa fé. Deus não vai fazer nada impondo a nós algo que a gente não queira. Então, aquelas pessoas no seu fechamento impediram também essa ação de Deus. E dessa forma Jesus então foi rejeitado. Não foi acolhido por aqueles que o conheciam. E por isso, dessa forma, também na nossa vida, nós acabamos enfrentando essa mesma realidade. E a gente não pode se estranhar com isso. Principalmente na nossa casa, onde a gente mora com os mais próximos. Porque lá na casa de vocês, eles te conhecem como você é. Lá na casa de vocês, não tem como esconder quem você é. Mas é lá que você precisa também experimentar essa força que vem de Deus, através da graça dele, para poder continuar dando um testemunho e não desanimar. E assim reconhecer que nós estamos na igreja, nós vamos à missa, nós rezamos, não porque nós somos os melhores, mas porque nós precisamos e nós reconhecemos essa necessidade. E nós estamos então nos esforçando para mudar. Então muitas vezes as pessoas criticam porque querem que já sejamos perfeitos e santos. Muitas vezes, talvez na sua casa, diz, lá vem querer dar lição de moral, porque está na igreja, porque reza. Ou às vezes o contrário, reza tanto, mas aqui em casa a gente sabe quem você é. Vai tanto à igreja, mas aqui em casa não faz nada que gere um testemunho verdadeiro. Então a gente precisa pensar nisso também, né? A nossa vida vai ser uma vida contínua de conversão e nós precisamos nos esforçar. O fato de estarmos aqui não nos impede que continuemos vivendo as nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas limitações. Mas isso também não pode impedir que nós nos esforcemos para buscar essa santidade, essa perfeição e esse testemunho. São Paulo, então, que sofreu perseguições, como ele mesmo diz, injúrias, ele reconheceu que muitas vezes era necessário passar por esses momentos, que era necessário se deparar com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, para reconhecer que a obra era de Deus e não dele, que ele, pelas próprias forças dele, não poderia nada, mas era Deus que o ajudava com a sua graça. Daí, gostaria de terminar essa homilia com esse recado de Deus para você. Nos momentos de desilusão, nos momentos talvez em que nós pensamos em desistir, nós achamos que não iremos conseguir, Deus vem ao nosso encontro, como veio ao encontro do apóstolo Paulo, e nos diz: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Creiamos e tenhamos confiança nessa palavra, para que a nossa fé não se abale, mas, pelo contrário, se fortaleça, como São Paulo mesmo diz: quando eu me sinto fraco, é então que sou forte.